Vamos começar, então. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, então, para mais uma live, o nosso Embalagem em Pauta, a live do Instituto de Embalagens, todas as terças-feiras, às 19 horas. Bom, hoje o nosso tema é sobre embalagem plástica para segurança de carga, e o nosso convidado é o Bruno Rosa. Ele é coordenador estratégico de projetos estratégicos da Valfilme. O Bruno, ele tem MBA de gestão estratégica de negócios e também ele é engenheiro mecânico pela Universidade de Itajubá. Boa noite, Bruno. Boa noite, Simone. Agradeço sua presença, por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Tá? Eu que agradeço. Gravou. O Ed veio aqui aumentar um pouquinho o som para mim. Tá? Então, vamos começar? Então, eu vou falar um pouquinho primeiro. Eu não estou te ouvindo, Simone. Também sobre embalagens de partir da 312 embalagem transporte, tá? Então vai sobre filme, tá? Tá ruim meu som? Eu não tava te ouvindo. Ah, melhorou? Melhorou, agora melhorou. Tá. Então, a partir da página 312 do livro Embalagens Plásticas, a gente tem o tema falando sobre shrink film e stretch film para embalagem de transporte, tá? Então, vamos falar então sobre embalagem plástica para cargas. Bom, Bruno, muita gente confunde o que é stretch, o que é shrink. Você poderia explicar para a gente qual é a diferença dos materiais e como eles são feitos? Claro, com certeza. Bem, os dois são materiais plásticos, né? Eu trouxe um pouquinho mais de conteúdo aqui para vocês. Vou compartilhar a minha tela. Bom. Eu acho que mais fácil a gente começar pelo princípio, né? Como é produzido o filme stretch shrink? Basicamente, a matéria-prima utilizada nos filmes é o polietileno. Polietileno é um tipo de polímero, né? Que é produzido a partir do petróleo, e ele chega para a gente nesse formato que vocês estão vendo aqui na tela, que são esses pellets, ou essas microesferas plásticas, né? Basicamente, a gente usa 3 tipos de matéria-prima nesses tipos de filme, que é o polietileno de baixa densidade, o de baixa densidade linear e o de alta densidade. Vou falar um pouco mais agora a fundo do shrink, para a gente conseguir separar bem os dois tipos de filme, e depois eu falo sobre o stretch. Então, o shrink nada mais é do que aquele filme termoencolhível utilizado para a unitização de produtos. É aquele filme onde quando a gente vai na gôndola do supermercado e vê os refrigerantes, as cervejas, né, caixas de leite, por exemplo, envolvidas por um filme plástico, por uma película plástica. Vocês conseguem ver nas imagens ao lado aqui, eu trouxe alguns exemplos, né? Onde nós temos latas de refrigerante, temos garrafas de água com gás, desinfetante. Então, é uma embalagem bastante versátil. A gente consegue envolver vários tipos de produto com ela. À direita aqui, nós temos um exemplo de uma bobina de shrink. Essa bobina é como a gente fornece os nossos filmes, né, para os nossos clientes. E à esquerda aqui é como eles utilizam esse filme. Eu vou passar para vocês um vídeo onde mostra como o filme shrink ele é utilizado. O nome dessa máquina, que está fazendo a utilização da embalagem, no caso, né, é uma envolvedora. A envolvedora, ela envolve realmente os produtos com o filme shrink. Logo depois que ele faz esse envolvimento, a máquina joga esses produtos dentro de um forno ou um túnel de encolhimento. E é esse túnel que é responsável por gerar o calor necessário para conformar, né, para encolher o pacote e assim dar rigidez.
O film shrink, o legal é porque, assim, imagina você ir no supermercado e carregar uma garrafa por vez. Não tem como. Então, o intuito do film shrink é justamente unitizar produtos para facilitar o seu transporte, né? Facilitar o transporte para o consumidor. E como que ele é produzido? Falando um pouco agora do processo de produção, a gente tem aqui à direita uma foto de uma extrusora. Extrusora é a máquina responsável por produzir o film shrink. Vocês veem que ela é bem grande, né? Tem uma torre bem alta. Eu vou explicar o porquê agora da máquina ter essa altura, né? Então, basicamente, o que acontece no processo? Ó, nós recebemos as resinas das petroquímicas, né, o polietileno. Esse polietileno, ele entra nesses dosadores, que são como se fossem balanças, onde a gente consegue selecionar e colocar no processo a quantidade ideal de resina que a gente precisa para a característica do filme, né, para a propriedade mecânica. No caso do shrink, a propriedade mecânica importante é o encolhimento, a rigidez e o brilho também, né, por conta de ressaltar a marca. Então, cada uma dessas extrusoras recebe tipos diferentes de resina, de modo que, conforme o filme seja produzido, né, as características mecânicas e visuais, ópticas que a gente precisa sejam atendidas. Então, assim que a resina sai dos dosadores, né, que é essa parte de cima, ela entra na extrusão propriamente dita. A extrusora é como se fosse um conjunto de um canhão, né, um cilindro com uma rosca dentro. E essa rosca é a que faz a fusão, transforma o polímero, transforma o polietileno em polietileno fundido. E esse polietileno fundido é levado até essa região aqui, que a gente chama de cabeçote, né? Cabeçote da matriz, onde os 3 tipos de resinas diferentes, eles são colocados, são dispostos em camadas. E cada camada tem uma determinada propriedade mecânica ou óptica para o filme. Depois que ele sai, que o filme já sai, entre aspas, conformado, né? Já sai com as camadas definidas desse cabeçote, ele passa pela matriz. A matriz é um anel circular com um lábio, com uma abertura que promove a saída do filme. E essa lança aqui, bem no meio, né, da estrutura, é uma lança de ar. É ela quem dá a característica para o processo que se chama balão. É a extrusão balão por conta dessa característica. O filme ele é empurrado, né, forçado através do lábio da matriz, puxado por essa estrutura aqui em cima, que a gente chama de puxador, onde a gente dá um estiramento no filme, né? Como a propriedade dele é encolher, então primeiro a gente precisa estirar, fazer o resfriamento, por isso da torre, né, da máquina ser tão alta, porque ele precisa de um determinado tempo para ser resfriado, e depois desse resfriamento, ele passa por todo o sistema de rebobinamento, aí onde vai dar origem àquela bobina que eu mostrei para vocês no início. No caso, como é um balão, né, você vê que a gente precisa realizar o corte e transformar em 2 bobinas diferentes. Só vou mostrar o final aqui, essas bobinas que dão origem àqueles pacotes. Tem até uma apresentaçãozinha legal aqui, de como os pacotes são formados. Ó. São 6 garrafas, são envolvidas pelo filme, e logo depois esse filme passa pelo forno e é realizado o encolhimento. Então, basicamente, o que a gente precisa saber para diferenciar o shrink do stretch é que o shrink ele é para encolhimento e ele é utilizado basicamente como embalagem secundária, que é a embalagem realmente para transporte. Tem algumas outras aplicações que utilizam o film shrink também como embalagem terciária, para segurança de carga também, só que é mais para impermeabilização, então não vou entrar muito nesse mérito, tá? Eu vou mais no sentido da característica principal dele, que é a embalagem secundária, formação dos pacotes. Falando um pouco agora do film stretch, o film stretch, na verdade, é o oposto do shrink. O film stretch, a função dele é realmente estirar, porque quando você estira o filme, você tira a capacidade mecânica dele, aliás, você aumenta a capacidade mecânica dele e promove o que a gente chama de ponto ótimo de aplicação. É nesse ponto ótimo de aplicação que eu vou garantir
que o meu filme stretch está com a propriedade mecânica adequada para ser aplicada na carga. Eu trouxe aqui um exemplo de uma máquina de alta performance, né, uma máquina de alta rotatividade, produz em torno aí de 60, 70 pallets por minuto. É uma máquina utilizada geralmente em empresas de bebidas. E trouxe também um exemplo aqui da máquina da paletizadora de chão, né, ou a plataforma giratória, que é uma máquina um pouco mais lenta, voltada para produtividade menor, né? A gente está falando aí em torno de 20 a 30 pallets por hora, então não é muita coisa. E um terceiro exemplo é a aplicação manual, que aí realmente é uma pessoa, né? O ser humano pega a bobina e envolve em torno do pallet. Esse tipo de aplicação é muito utilizado em CDs, centros de distribuição, supermercados, varejistas, onde eles precisam pegar vários tipos de produtos diferentes e montar um pallet para enviar para os clientes. E o legal desse tipo de aplicação, na verdade, assim, tem dois pontos, né? Por ser uma aplicação manual, a gente sabe que tem um problema. A consistência, a padronização fica bem difícil. Então, a segurança de carga muitas vezes fica prejudicada. E um outro ponto, um outro aspecto ruim, entre aspas, né, desse tipo de aplicação é que a ergonomia não é legal. A pessoa, o operador que está ali fazendo esse tipo de trabalho, ele pode sofrer lesões nas costas, sofrer lesões por esforço repetitivo. E por isso a Valfilme, né, desenvolveu um filme que, na verdade, auxilia um pouco na redução desses impactos, que é o filme pré-estirado sem canudo. Esse filme que está embaixo aqui é o nosso Eco Stretch. Esse filme pré-estirado, ele já está no ponto ótimo de aplicação, então o operador ele não precisa fazer aquela força excessiva para pré-estirar o filme, isso já auxilia muito na ergonomia, e também por não ter o canudo de papelão, é um baita de um apelo à sustentabilidade, porque o desperdício, né, a redução do consumo de papel ali na produção é um baita de um ganho. Entendi. E, no caso, para manter as cargas bem unitizadas, sabemos que é bem importante, né, que as cargas sejam mantidas, transportadas adequadamente. O que vocês fazem, como que vocês fazem para validar o tipo de material a ser utilizado? Vocês têm algum laboratório? Como vocês fazem esses testes? Sim. Eu vou só passar um pouquinho antes aqui na extrusão do filme, né, stretch, porque ele é um pouquinho diferente do shrink, porque eu acho que o pessoal vai conseguir separar bem, entender bem a diferença dos dois. Entendi. Só voltando, então, no processo do filme stretch, a gente já não usa uma matriz circular, já não tem o balão, como no filme shrink, né? No caso do filme stretch, a gente também possui um sistema de extrusão, onde a resina entra nos dosadores, passa por todo o processo de fusão pela rosca e chega no feed block ou o cabeçote da máquina, onde a gente faz a colocação exata da resina específica para cada tipo de propriedade mecânica que a gente precisa do filme. E sai agora por uma matriz plana, que é essa matriz aqui da imagem. Ao invés agora do filme sair para cima, né, subir, ser puxado e formar um balão, ele sai para baixo e esse rolo aqui embaixo é um rolo resfriado. Então ele é feito realmente o contrário do shrink. Ao invés de você estirar e resfriar, nesse caso você resfria ele logo quando ele sai da produção, para que as moléculas que estejam desorganizadas, né, elas não tenham tempo para se organizar. E é essa propriedade que dá a capacidade de estiramento do filme. Quanto mais desorganizadas estão as moléculas dentro do filme, mais estiramento ele vai ter. E essa é basicamente a diferença dos dois filmes. O shrink, enquanto eu estiro e resfrio, para depois, a hora que eu promover o calor, né, ele voltar para a característica original e dar o encolhimento. O stretch eu produzo e já resfrio imediatamente para ele não perder a capacidade de estiramento pós o processo. Você perguntou um pouco agora sobre a otimização, né, como a gente faz Isso, como que você faz para otimizar a carga
E também, e como vocês fazem para validar? O que acontece durante o transporte? E o que vocês fazem para validar? Se vocês têm um laboratório para testar, que tipo de equipamento? Ah, sim, bacana. Eu acho interessante nessa parte eu mostrar primeiro os impactos do transporte, né? Sim, respondendo a pergunta, a gente tem um laboratório inclusive super completo. Vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês também, alguns vídeos. Mas, basicamente, o que a gente tenta replicar no laboratório? A gente pega todos os impactos do transporte, vibrações, acelerações, aclives, curvas, e tenta trazer para dentro do laboratório para deixar a situação mais real possível. Então, ó, vou dar um exemplo de uma situação aqui que nem acontece no Brasil, porque a gente só tem estrada boa aqui, né? Não tem estrada ruim. Olha um exemplo do que pode acontecer dentro do baú do caminhão se as cargas não estiverem bem amarradas, se não estiverem bem envolvidas ou não estiverem com a devida cinta de segurança. Você vê que os impactos são bastante grandes. Ó. Às vezes a própria vibração do caminhão já gera algum deslocamento na carga. E aqui no caso, né, eles forçaram, lógico, essa situação, não amarrando as cargas, mas justamente para mostrar o que pode acontecer caso eu não me previna, né, e caso eu não amarre a minha carga corretamente. Então, eu fazia muito teste de transporte e às vezes, infelizmente, como P&D, né, dono de marca, e quando chegava a carga, muitas vezes chegava a carga toda um problema, e a gente tinha que repetir o teste. Então, vendo esse vídeo aí, está bem claro o que acontecia no transporte. Sim, então, e na verdade é a preocupação de muitos clientes, né, e por isso a gente trouxe a realidade para dentro do laboratório. O segundo aspecto também, que é muito importante, na verdade eu acredito que seja até um dos mais impactantes na carga, é o caso das frenagens dos caminhões, das frenagens ou acelerações bruscas. Se vocês verem esse vídeo, ó, o caminhão andando normalmente ali a 40, 30 km por hora, só que ele precisou, por conta de algum obstáculo, algum imprevisto, efetuar a frenagem brusca. O que aconteceu? Todos os pallets se deslocaram para frente. Todos os pallets começaram a se deslocar, você consegue ver aqui na imagem, né, que eles formam aquela barriga, e é justamente esse o nosso intuito com o laboratório e com a otimização, né, da aplicação, é evitar que esse tipo de coisa aconteça. E tem um caso também bastante ruim, que é o caso das curvas. As curvas, você falando fisicamente, né, geram um movimento, uma força centrífuga, entre aspas, na carga. Vocês podem ver aqui por esse vídeo, ó, e o que acontece com o caminhão. A hora que ele entra muito rápido numa curva, ele não consegue se manter estável. E isso faz com que o caminhão tombe. E essa situação é até muito comum no Brasil. Os caminhoneiros, né, às vezes eles não tomam as devidas precauções, entram ou muito rápido numa curva, ou em uma curva muito fechada com a velocidade inadequada. Por isso que eu trouxe até esse mapinha aqui ao lado para mostrar para vocês a influência da velocidade ou de uma curva muito fechada na força centrífuga, ou naquela força que expulsa, né, o caminhão, o carro para fora. A gente mesmo sente isso quando está andando de carro. Quando a gente faz uma curva muito rápida, a gente sente o nosso pescoço saindo, né, nosso corpo saindo da curva. E é justamente isso que acontece nos caminhões, é justamente isso que acontece nas nossas cargas e por isso elas têm que estar bem amarradas para que isso não aconteça. Nessa primeira imagem aqui, onde tem o caminhão, esse FC significa força centrífuga. A força centrífuga ela é influenciada por essa aceleração A aqui. Então, pela fórmula, falando bem básico, quanto mais alta a velocidade eu entro numa curva, maior a aceleração. Se é maior a aceleração, maior é a força centrífuga. Então, acontece o que aconteceu aqui na imagem. O caminhão entrou muito rápido e foi jogado para fora da curva. A mesma coisa, se o raio, que é o raio da curva, né, se a curva for muito fechada. Se esse raio for muito pequeno, se a curva for muito fechada, a força centrífuga tende a ser muito alta também, que aí é onde acontece o tombamento.
Um ponto importante, que até possui estudos, né, no mundo sobre isso, é o limiar de tombamento. Limiar de tombamento significa assim, até quanto eu posso sofrer de aceleração para o meu caminhão não tombar. E nesse caso, eles viram que o limiar é meio G. Então, metade da força da gravidade já seria suficiente para causar o tombamento de um caminhão. Então, isso é uma coisa bastante importante que a gente tem em mente, porque essa outra imagem mostra uma outra coisa. Quanto maior o meu centro de gravidade, quanto maior a minha carga, então, menor é o meu limiar de tombamento. Por isso, pallets muito altos são tão difíceis de serem contidos, de terem a segurança, se não amarrados devidamente. Então, por essa forma, a gente vê que quanto maior o centro de gravidade aqui, né, quanto maior a altura, menor é a aceleração necessária para causar o tombamento. E o legal, Simone, é que a gente trouxe tudo isso aqui para dentro do nosso LTC, né, do nosso Load Test Center. É o principal laboratório das Américas, aqui é o mais completo, na verdade. A gente consegue simular todos os tipos de impactos, né, que o transporte gera nas cargas, e eu trouxe alguns vídeos só para simular um pouquinho dos impactos que eu mostrei anteriormente. Essa primeira máquina aqui é a simulação da vibração. Nela a gente consegue replicar aquele caso do caminhão andando normalmente, só que por conta da suspensão ela tem já uma frequência natural, né, uma vibração natural. Então, esse ensaio, como que a gente faz? A gente coloca o pallet na máquina e acha qual é a frequência de ressonância. A frequência de ressonância, na verdade, é aquela frequência de vibração que é crítica para o produto, que faz com que o produto tombe. Então, a gente ensaia, desenvolve as aplicações, né, com filme stretch e também com filme shrink, monta os pallets e colocam eles à prova nesses ensaios. A vibração, então, a gente sempre tenta, não só a vibração, né, como todos os outros ensaios, a gente sempre tenta manter eles bem críticos, para tentar replicar a nossa situação brasileira. Nesse primeiro eu mostrei a vibração para vocês, o segundo eu mostro a replicação agora de um buraco, de uma lombada. O que acontece com a carga? Aqui está em câmera lenta, a gente colocou em 50 frames por segundo, para ficar bem legal de conseguir ver a deformação da carga. E todos esses testes, né, todos esses ensaios que nós fazemos são baseados em normas, ou normas americanas ou europeias. Essa, especificamente, é uma norma americana, é o Rough Handling Test, né, da STM, e a gente consegue replicar o efeito aleatório de um buraco ou uma saliência na pista na carga. E você consegue ver bem pela imagem aqui o quanto deforma a carga, né? Imagina agora se ela não estivesse bem amarrada. Os outros dois impactos que a gente simula aqui no nosso laboratório é a questão das curvas, né? Curvas, aclives, declives, que aí a gente consegue dizer que são acelerações estáticas, entre aspas, porque o caminhão, a carga, ela fica exposta àquela aceleração a um determinado nível constante. Então, a gente inclina a nossa carga para simular como se o caminhão estivesse fazendo uma curva ou estivesse subindo um morro, por exemplo, e mantém a carga ali de 30 segundos a 1 minuto para ver como é o comportamento da embalagem. Caso a carga suporte, né, esse tempo, fique bem estável ali, a gente dá como aprovada nesse teste. Só que agora a nossa menina dos olhos, né, que eu realmente falei que replica assim, exatamente o que acontece no transporte, é a nossa plataforma de aceleração. Nela, a gente consegue simular acelerações de 0,1 a 0,8 G, que seria o limite crítico, né, de uma aceleração, de uma frenagem de um caminhão. Então, você consegue ver pelo vídeo que a gente faz a aceleração do pallet, ó, a 0,5, 0,8 G, 0,3 G, dependendo da carga, dependendo da altura, né, cada uma tem uma condição, e avalia como é que foi a deformação dessa carga. Por norma, a gente deve reprovar, na verdade, uma carga que tem um deslocamento acima de 10% da sua altura. Então, se nesse ensaio aqui a carga andou, por exemplo, mais do que 15 centímetros, ela está reprovada, porque é mais do que 10% da sua altura, entendeu? Mas esse ensaio aqui é realmente um
bastante interessante da gente ver o que acontece na prática, né? Só que dentro do laboratório. Muito bom, viu? Estou vendo bastante coisa nova. Inclusive, eu queria avisar o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer pergunta pelo chat, nós estamos acompanhando e a gente passa a pergunta para o Bruno, tá bom? Uma outra questão... Aproveitando, também deixo o convite aberto aqui, né, para conhecerem a nossa estrutura, conhecer a Valfilme, conhecer o LTC. É uma estrutura bastante interessante. Muito, muito legal. E para especificar o material, como é que vocês fazem? Tem diferença entre o tipo de carga, ou o filme serve para vários tipos de carga, ou cada tipo de carga você vai especificar um tipo de filme? Como é que funciona? Sim, eu vou voltar no slide ali do filme, que eu acho que vai mostrar bem para a gente. Então, basicamente, são 3 coisas, na verdade, que impactam numa aplicação, né? No desenvolvimento de uma aplicação de filme stretch. O primeiro deles é a máquina. Qual a máquina eu vou utilizar? Minha máquina é de alta performance ou de baixa performance? Porque máquinas de alta performance exigem muito mais do meu filme. Eu preciso que o filme tenha uma característica, uma propriedade mecânica muito melhor. Porque os impactos, os esforços que o filme sofre nessas máquinas são muito maiores do que uma máquina, por exemplo, de plataforma giratória, que é baixo, né? O esforço que é gerado no filme é bem baixo. Então, o primeiro ponto é a máquina. O segundo ponto é o tipo de carga. Qual é a carga que eu estou envolvendo? Como você mesmo falou, diferentes tipos de carga exigem diferentes tipos de filme. É claro que a gente consegue utilizar um mesmo filme stretch para várias cargas diferentes, mas o ideal é que para cada carga a gente faça uma avaliação e entregue o filme que vai melhor performar. Por quê? Porque o filme stretch ele tem algumas características que são específicas. Por exemplo, como eu falei, o ponto ótimo. O ponto ótimo do filme nada mais é do que a região onde ele está rígido, é a região onde ele contém a carga. Então, se eu especifico um filme com um pouco menos nobre, né, com uma propriedade mecânica menos nobre, para uma carga que exige uma segurança de carga maior, eu vou estar desenvolvendo, né, eu vou estar dando para o cliente uma aplicação errada, porque aquela carga necessitaria de um filme com alta capacidade de resistência e não baixa. E o filme stretch, ele basicamente tem a resistência à perfuração, a capacidade de estiramento mesmo, né, a força de estiramento e a capacidade de pega, que é a cola, entre aspas, né? Todo mundo diz que é cola, mas na verdade não vai adesivo no filme, é só a capacidade do filme se aderir a ele próprio. Então, basicamente, são máquina, o tipo de carga e as propriedades mecânicas do filme. São essas coisas que você tem que avaliar na hora de escolher o filme stretch correto. Eu fiz um outro resumo aqui que eu acho que vai ajudar também a gente ver na hora de fazer uma aplicação, por exemplo. Quais são os fatores determinantes ali que eu tenho que analisar além da seleção do filme, né? Basicamente, o número de voltas que eu estou dando naquele pallet, o deslocamento vertical do cabeçote, que seria o quanto de filme eu estou deixando sobre filme, seria a sobreposição, o pré-estiramento, como eu falei, para atingir aquela zona de região ótima do próprio filme, o tensionamento, que seria a compactação da carga, o quão forte a minha carga está compactada, e, claro, o filme em si próprio, né? Se eu selecionar um filme que é frágil, por exemplo, para uma carga que exige alta compactação, provavelmente eu vou ter problemas de rompimento na linha. E se eu coloco um filme frágil também para uma máquina de alta capacidade, de alta performance, eu posso também ter problemas de rompimento na linha por conta dos impactos que aquela aplicação gera. Eu trouxe até um exemplo, você perguntou anteriormente da otimização, né, que a gente faz aqui no laboratório. Basicamente, a gente analisa esses pontos e mais alguns aqui no laboratório, né, das cargas dos nossos clientes. Então, nossos clientes mandam as cargas para a gente no laboratório. Esse aqui é um exemplo de uma aplicação que chegou para a gente aqui no LTC. É a aplicação original do cliente. Você vê que o pallet está deslocado e está com 900 gramas de filme.
Ou seja, eu estou gastando quase 1 quilo de filme para não manter a minha carga segura. E é justamente nesse ponto que a gente ataca aqui no laboratório. A gente tenta entregar para os clientes as aplicações, as melhores aplicações possíveis. Você consegue ver aqui na direita, né, que é a aplicação otimizada feita aqui no LTC, onde a gente obteve um consumo de menos quase a metade, né, na verdade, do consumo original, 49% de redução aí de consumo de filme, e a gente conseguiu manter a carga estável. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês a diferença. Uma redução na forma de aplicação, você acaba obtendo uma redução no custo. Mas aí modificou o filme também ou manteve o mesmo filme, só mudando a forma de aplicar? Isso, tem dois casos. Tem dois casos. Tem dois casos. Nesse caso, especificamente, o cliente utilizava um filme de 30 micras, ou seja, um filme bastante grosso, né, bastante espesso, que não era assim, o designado para esse tipo de aplicação. Filmes mais grossos a gente não como é que eu posso explicar? A gente não especifica para esse tipo de aplicação com caixas, por exemplo. Então, além de trocar o filme e substituir por um filme um pouco mais fino, a gente também modificou a forma como o cliente aplica. Se você olhar aqui na foto, você consegue ver que não tem bem um padrão. O filme não está no estiramento ideal, o número de voltas não está legal, a sobreposição, que é o filme sobre filme aqui, tá baixa. Então, a gente ataca todos esses pontos para tentar entregar para o cliente essa otimização. Só que o nosso foco é 100% em segurança. Só que, vamos colocar 90% das vezes, a gente atacando a segurança, a gente ataca também o consumo do filme. Aí é onde a gente vê ali os 49% de redução de consumo. Esse gráfico, essas fotos, né, elas mostram bem para a gente a diferença da aplicação original, com 900 gramas, para a aplicação otimizada. Isso em teste de aceleração a 0.3G, ou seja, teste acima um pouco da situação normal de transporte, seria 0.2, 0.25. Aqui, na primeira foto, a gente vê que o pallet com a aplicação original, ele deslocou 400 milímetros, ou seja, bem mais do que os 10% que a norma exige. Então, o deslocamento limite ali, né, o deslocamento máximo que essa carga poderia sofrer, né, nesse tipo de ensaio, né, e isso a gente traz da parte dos impactos reais do transporte mesmo, seria 190 milímetros. E você vê aqui pela imagem que já foram 400, então o dobro do que poderia. E com certeza, nesse caso, se a carga tivesse um caminhão, poderia ter risco de tombamento. Se você olhar aqui na parte de baixo, você vê que vários produtos foram danificados por conta da má aplicação do stretch aqui. Já na situação proposta pela gente, né, na otimização, a gente vê que a carga deslocou, isso os dois com a mesma intensidade, né, de aceleração, a carga deslocou só 3 centímetros, 30 milímetros, então ficou ainda com folga dentro da norma. Nós recebemos uma pergunta aqui. Então, para cada tipo de carga e transporte, existe uma especificação ideal de stretch? Se sim, como definir isso? Sim, então, basicamente, a gente faz uma avaliação dos pallets. É muito difícil eu trabalhar assim por suposição, né, qual deveria ser o filme stretch correto, o filme shrink correto para determinado tipo de produto. E por isso a gente tem aqui o laboratório. Vários clientes já mandaram para a gente já tem, agora sim a gente tem uma expertise bem legal, né, 3 anos de funcionamento do laboratório já ensaiamos mais de 100 pallets, então a gente consegue direcionar os clientes para a utilização do filme correto. Mas no nosso site tem uma ferramenta muito interessante. Se você entrar no site da Valfilme, a gente divulgou para os clientes, né, uma ferramenta de seleção do filme adequado. Lá você consegue selecionar qual tipo de máquina você tem, qual tipo de pallet, o peso do seu pallet, né, da sua carga, e a própria ferramenta já faz os cálculos e te entrega o filme adequado para aquela carga. Então fica o convite para acessar o nosso site aí, para brincar um pouquinho com a ferramenta e descobrir qual seria o filme adequado. Né? Nossa, eu tô adorando essas dicas aí, porque
Nossa, eu fiz muito teste de transporte e realmente não tinha essa facilidade. E aí a gente ia fazendo os testes e muitas vezes dava errado. Aí parece que é bem mais acaba sendo bem mais assertivo, né? Sim, com certeza. Os tipos de testes. E me fala uma coisa, então para fazer essa redução do custo também é possível, né? Porque o que a gente vê, cada vez mais estão trabalhando em redução, né, de espessura de filme, de redução de materiais. E como é que vocês vêm trabalhando nisso? Como que o setor, né, de filmes flexíveis para cargas vem trabalhando nesse aspecto? Sim, é uma pergunta bastante interessante, Simone, porque a gente vem numa onda bem grande mesmo do down gauging, né, que seria a redução de espessura das embalagens, mas com o laboratório, a gente, não só com o laboratório aqui, com estudos também no exterior, né, a gente consegue mostrar para as pessoas que não faz sentido você diminuir a espessura do filme. Às vezes você consome mais filme do que deveria e a carga fica menos segura. O que estava acontecendo nos Estados Unidos era o seguinte: as petrolíferas elas estavam sendo forçadas a produzir resinas cada vez mais resistentes, né, com melhores propriedades mecânicas, porque os clientes dos fabricantes de filme eles estavam pedindo filmes cada vez mais finos. Para você ter noção, tem aplicações hoje nos Estados Unidos com filmes de 10, 12 micras. Só que a gente tem essa mesma tecnologia aqui na Valfilm, a gente produz filmes de 10, 12 micras, só que a gente já comprovou em nosso laboratório que não é efetivo. Para uma carga principalmente muito pesada, não vale a pena eu fazer esse downgauging, né, reduzir essa minha espessura, primeiro porque pode ter o risco de rompimento de filme nas máquinas. A gente tem inúmeros tipos de máquinas aí no mercado, né, e geralmente a condição delas não é muito legal. A gente sabe que com o uso, a manutenção acaba ficando de lado, às vezes, né? Às vezes não se cuida da máquina. E filmes muito finos, eles são muito mais frágeis. Então, qualquer erro, né? Qualquer desvio ali que tenha na máquina pode causar rompimento, pode parar a minha linha, e isso não é legal. E o segundo ponto é o ponto da segurança de carga. A gente conseguiu comprovar que um filme 12 ou 10 micras não segura a carga ou é reprovado, por exemplo, nesse teste de aceleração, comparado com um filme 25 micras, por exemplo, se bem estirado, se tiver estirado na sua capacidade ótima ali, na sua propriedade ótima. E sobre o uso de inteligência artificial, vocês já estão utilizando aqui no Brasil para manutenção de segurança de cargas? Ah, sim, legal. Um ótimo ponto, Simone. Quer ver? Deixa eu passar uma outra visão para vocês aqui. Com esses 49% de redução que a gente deu para esse cliente, né, no caso, eu vou falar um pouco primeiro da otimização em si, como que a gente mantém essa otimização depois com a inteligência artificial. Então, esses 49% de redução que a gente dá no consumo do cliente, na verdade, o impacto dele é muito maior do que só filme. A gente tem redução de cargas transportadas, porque eu vou precisar de um menor número de pallets para serem transportados para esse meu cliente, para ele envolver os pallets dele. Vou ter uma redução de canudo, né, o canudo mesmo, ou o tubete das bobinas de papelão, os canudos de papelão, né, das bobinas. Vou ter uma redução na emissão de gás carbônico, porque a produção tanto do canudo quanto do polietileno está sendo reduzida. Então, com isso, eu tenho um ganho de sustentabilidade muito grande. Para esse caso que eu demonstrei de 49%, a gente teria uma redução na pegada de carbono equivalente a 24 pessoas por ano. 24 pessoas, uma pessoa, aliás, né, em média, emite 5 toneladas de filme, 5 toneladas de CO2 no ambiente por ano. Então, se você parar para pensar, é uma quantidade bastante grande que com um trabalho de otimização a gente consegue fazer essa redução, esse ganho, né? 24 pessoas dariam 120 toneladas aí a menos de gás carbônico na atmosfera. Então, é um processo bastante sustentável. Uhum. E é isso que eu trago aqui para quem está nos assistindo, né? E
para te mostrar também que a maioria do pessoal vê o quê? É como se fosse um iceberg. Eu gosto de fazer bem essa comparação, porque o iceberg a gente só vê a ponta dele, né? A gente só consegue enxergar o que está acima d'água, e a gente não consegue enxergar tudo que está abaixo, que está no oceano. O que os nossos clientes hoje enxergam, né, e os clientes, na verdade, em geral, desse mercado de stretch, por ser uma commodity, entre aspas, você vê que não é uma commodity, né, é um filme bastante técnico, mas, infelizmente, o que os nossos clientes veem é só preço do filme. Quando eles vão fazer as cotações, vão comprar, eles não olham as propriedades, eles não olham qual o tipo de carga que eles têm, não olham quais as máquinas. E o que a gente está tentando passar aqui no laboratório, mudar um pouco essa cultura, né, é mostrar que, claro, o preço importa, mas será que não tem coisas ali obscuras, né, coisas escondidas que estão por trás que vão te trazer muito mais benefício, vão te trazer muito mais redução de custo do que só o preço do filme? E algumas delas são os tombamentos de carga. Fazendo um trabalho desse de otimização, você vai conseguir mitigar esses tombamentos, a redução dos produtos danificados. Se um pallet está bem comprimido, né, se um pallet está bem envolvido, ele vai evitar com que você tenha esses danos ao longo do transporte. Você vai ter maior ciência no seu processo, porque você vai reduzir o consumo, então você vai ter menos desperdício, vai ter uma redução de custo muito grande nessa, porque além da redução em si da embalagem, você vai parar de ter que colocar mais produtos no mercado, você vai ter que parar de lidar com os tombamentos. E um dado bastante interessante do Instituto de Marketing de Alimentos dos Estados Unidos é que 15 bilhões aproximadamente de dólares, né, são gastos anualmente devido a falhas no supply chain, ou falhas de logística, falhas de transporte. E é justamente esse ponto que a gente quer atacar aqui. A gente quer reduzir esse número de tombamentos, esse número de perdas de produtos, né? Porque muitos dos produtos que chegam no cliente final, eles não chegam em condições de venda. E muitas das vezes isso é culpa da má aplicação das embalagens. Então, ao invés da pessoa, né, de nós ficarmos olhando só para o preço do filme, vale mais a pena a gente fazer uma análise mais profunda e ver quais os benefícios realmente que aquele filme está trazendo para a gente. Que aí seriam todos esses aqui de baixo. É o custo total da propriedade, né? Às vezes eu pago R$1 em uma coisa, sendo que se eu pagasse 10 em outra, eu teria muito mais benefícios do que aquele R$1 que eu paguei. Tá. Nós recebemos 2 perguntas aqui, mais 2. Quando utilizar a aplicação manual e quando utilizar a automática? E a outra se a temperatura influencia na utilização do stretch. Bacana, perguntas muito boas. A primeira delas, basicamente, é relacionada com a produtividade, né? Se a minha produtividade for uma produtividade baixa, inclusive menor do que 20 ou 10 pallets por hora, realmente não vale a pena eu comprar uma máquina, não vale a pena eu investir. Claro que, assim, ao longo prazo, né, essa máquina ela vai se pagar, só que vai demorar mais tempo. O payback, ele é menor, bem menor. Aliás, ele é bem maior, né? São muito mais anos para você pagar a máquina. E um outro ponto que você tem que se atentar é a questão realmente da operação, né? Será que os funcionários eles estão bem? Eles estão saudáveis? Eles conseguem fazer aquele tipo de envolvimento tranquilamente? Não tem lesões? Então, olhar bem para a produtividade, se realmente é necessário uma máquina e como está o estado, né, da sua mão de obra. Porque realmente é um serviço bem braçal, é um serviço que exige ali uma determinada força do operador, né? É um esforço até repetitivo que pode causar no futuro lesões. Então tem que ficar bem esperto com relação a isso. E a outra pergunta era sobre a temperatura, né? Ambiente, se afeta na aplicação do stretch. Vamos dizer assim que não. Afeta bastante se a temperatura subir ali dos 40 graus. Se tiver muito frio, também a gente tem um pouquinho de problema com a adesividade, né? Com a cola, entre aspas, do filme stretch. Para você ter uma noção, né? Um exemplo, em câmeras frigoríficas, alguns dos nossos clientes usam o filme stretch.
Para eles, a gente faz uma camada de pega, né, uma camada de cola um pouco reforçada por conta de temperaturas ali abaixo de zero, de menos 20, menos 40 graus. Então, aí a gente precisa realmente de um aditivo, né, nessa questão do pega, para evitar que o filme descole do pallet. E temperaturas muito altas também, acima dos 40 graus, por exemplo, pode ser um problema na aplicação em si, porque ocorre um fenômeno que a gente chama de bloqueio das bobinas. A hora que você vai remover o filme da bobina ali para passar na sua máquina, você não consegue fazer, porque o filme, ele, entre aspas, fundiu. Ele aderiu, uma camada aderiu à outra ali da bobina, né? Então você fica com a sua bobina bloqueada. Você não consegue fazer esse desbobinamento e utilizar o filme. Então tem que tomar cuidado muito com o estoque, não deixar as bobinas próximas ao teto, por exemplo, do galpão, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país tropical, as temperaturas são bastante altas. E se for utilizar câmaras frias, né, os filmes, as embalagens em câmaras frias, pedir um aditivo de pega, para a gente conseguir bolar um filme, desenvolver um filme um pouco mais adequado para essa situação. Uhum. Tá bom. E se você puder comentar um pouco sobre uso de inteligência artificial. Sim, tá ótimo. E, na sequência, também sobre sistemas de rastreabilidade. Sim, olha que bacana. Esse trabalho que a gente faz aqui no LTC, né, a gente tenta ensinar os clientes, né, para que eles mudem o mindset deles e apliquem isso nas fábricas e mantenham a consistência. Só que a gente enxerga vários problemas nisso. Aí o maior deles é o turnover. A mão de obra, ela se muda muito rápido. As pessoas, hoje em dia, né, elas não têm mais ficado nos postos de trabalho como antigamente. Você via funcionários de 10, 20, 30 anos numa empresa. Então, esse tipo de trabalho de padronização, né, de otimização que a gente faz, ele tem se perdido. E pensando justamente nesse ponto, a gente desenvolveu aqui na Valfilme um sistema de inteligência artificial, um sistema de monitoramento responsável por garantir que essa minha otimização, que esse meu desenvolvimento, né, está sendo utilizado da maneira correta e que eu consiga promover uma maior segurança para minha carga. Eu trouxe um exemplo aqui de duas das máquinas, né, dos equipamentos que a gente tem, que a gente desenvolveu. Uma delas é o Valtrac Standard, na verdade é uma plataforma giratória, uma máquina envolvedora de plataforma giratória, já munida com um sistema de monitoramento e de inteligência artificial. Então, pelo meu tablet, computador, celular, eu vou conseguir entrar na máquina e saber como é que está o resultado da operação naquele dia. Quantos pallets eu fiz, se a aplicação está adequada, qual foi a receita que o operador utilizou. Então, é um sistema que dá assim, uma visão global de todos os processos. Esse outro à direita aqui é na mesma linha, né, do Standard, só que esse é o Portable. É o nosso Valtrac portátil, onde a gente consegue instalar em qualquer tipo de máquina para também fazer a aquisição dos dados e monitorar o processo do cliente, para saber se aquela otimização está sendo mantida. Então aqui, ó, eu trouxe dois exemplos de telas que hoje a gente tem no nosso sistema. A primeira delas é o envolvimento em tempo real. Então eu consigo ver o que está acontecendo com a minha máquina em tempo real, consigo saber qual tipo de filme está sendo utilizado naquela máquina, qual receita o operador está utilizando, quantas voltas, qual o tempo que ele está gastando naquele pallet e, principalmente, se eu tive rompimento, se eu tive problemas com o filme. Então, além de eu ter uma certeza que minha redução de consumo está sendo efetiva, eu tenho certeza que meu pallet está seguro, porque está replicando aquela aplicação que a gente fez, que a gente desenvolveu no laboratório, e eu tenho certeza que minha eficiência está sempre alta. Por quê? A partir do momento que eu tenho um alarme que o filme quebrou, por exemplo, ou que o operador envolveu incorretamente um pallet, eu já sou avisado através do celular, do tablet, que aquela falha aconteceu. Então, é bastante interessante porque eu já atuo na causa raiz. Assim que eu recebi a notificação, eu já ligo para a minha operação, eu já ligo para a minha supervisão e falo, tem alguma coisa errada na linha tal. Então, a supervisão já consegue agir, né, de modo que evite o desperdício de filme e garanta que o pallet fique seguro.
Essa outra imagem que eu trouxe um pouco mais abaixo, ela já mostra para a gente o desempenho geral da linha. Seria um dashboard para nos mostrar como está a eficiência. Esse mostrador aqui, no caso, eu peguei um exemplo de um tempo atrás, de um dos clientes que estão usando, e está com 97% de eficiência. Isso significa o quê? Que dos 85 pallets que passaram na máquina, 81 dos pallets foram envolvidos corretamente. E somente 4 foram envolvidos fora da meta. E nesses 4 aqui, eu tenho, dentro do próprio sistema, né, eu consigo destrinchar para saber quais os problemas aconteceram. Então, eu consigo ver qual foi o meu consumo total de filme naquele período. Aí pode ser semana, mês ou um período customizado, né, como você selecionar. E consigo saber como está o meu consumo por pallet. Se sair da meta, esse meu ponteiro aqui vai mostrar para mim. Ele vai indicar que a minha eficiência está baixa. Então, dessa forma, a gente conseguiu promover, né, uma maior, vamos dizer assim, uma maior sinergia entre os trabalhos, entre o desenvolvimento do filme, entre a otimização da aplicação, né, e a manutenção dos resultados aí, a manutenção dos ganhos. Muito bom, muito bom. E, então, peraí, tem uma pergunta aqui, fechou meu... Sobre sistema de rastreabilidade. Nós temos mais 20 minutos de conversa só, viu, Bruno? Maravilha. Sobre sistemas de rastreabilidade, você pode comentar? Sim, na verdade, o que a gente tem feito na Valfilme, né, para aumentar a rastreabilidade, essa confiança dos clientes nas nossas embalagens, adicionar códigos de barra, né, ou numerações nas bobinas, de modo que eu consiga monitorar o meu processo produtivo. Então, meu cliente teve muito problema, por exemplo, com uma bobina. Ele liga para mim e fala, Bruno, ó, bobina número X, por exemplo, tá rompendo muito. O que aconteceu? Posso devolver esse material? Como é que tá? Nisso, a gente entra no nosso sistema de inteligência artificial, esse nas plantas, e consegue buscar a data, o horário e a formulação e o processo que foi realizado naquele filme. Com isso, a gente tem uma justificativa bastante plausível para entregar para o cliente. Porque muitas das vezes o problema realmente não é o nosso filme, o problema é a aplicação do cliente ou a máquina do cliente. Então, com esse sistema de inteligência artificial, a gente consegue rastrear desde de quando as resinas entraram na máquina, né, até quando a gente enviou para o cliente e esse cliente utilizou o filme. Dessa forma, o nosso SAC, nosso serviço de atendimento ao cliente, consegue dar justificativas para o cliente e mostrar para ele, ó, peraí, a sua reclamação é indevida, o filme não aconteceu nada de diferente, todos os processos estão dentro do que deveria. Você dá uma olhada na sua máquina, dá uma olhada como é que está a questão do estiramento, dá uma olhada nos seus pallets, como é que está a questão da manutenção em si. Então, isso que a gente tem feito, né, para garantir ali que o nosso produto chegue no cliente e a gente saiba tudo, saiba toda a rastreabilidade e tudo que a gente pode auxiliar ali o cliente em um eventual problema. Muito bom. E se você puder concluir um pouco sobre a questão do todo o ciclo de desenvolvimento e aplicações personalizadas para os clientes. Legal. Então, primeiro gostaria de agradecer de novo, né, a participação, é bem bacana a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento e é uma das metas nossas, né, do LTC, da Valfilme, mostrar para os clientes que não é só preço, que a gente está vendendo um outro nível de serviço, a gente está agregando realmente para eles, com todo o sistema de segurança, todo o sistema de desenvolvimento customizado, porque a ideia é a gente pegar aquele cliente em específico, trazer ele para dentro da nossa casa, promover uma solução em conjunto, ver qual é o tipo de carga dele, definir o melhor filme e definir, assim, a aplicação adequada, né? E o legal é que, através dos insights de transporte, a gente consegue ver se aquela aplicação, ela realmente está segura ou não. Então, a gente prova para o cliente, pega o cenário atual dele, né? O cenário atual, o cenário original, aquele que ele usa nas plantas dele, e pega o cenário proposto pela gente
E cria uma sinergia muito legal com isso, porque ele consegue ter dados científicos, né? A gente traz ciência aí para o mundo das embalagens, a gente consegue trazer esses dados científicos para comprovar e para munir ele, na verdade, né, de ferramentas para conseguir melhorar o seu processo, para melhorar a sua eficiência, melhorar a sua qualidade. E com isso a gente agrega um valor muito bacana, porque a gente está gerando redução de custo junto com a parte de sustentabilidade, né? Que principalmente agora que o plástico está sendo bastante atacado, então o ideal é que a gente reveja mesmo nossas aplicações e faça com que e mostre, né, para o mundo que o plástico não é o vilão, o problema não é o plástico, o problema é a forma de descarte, é o uso incorreto, é o uso ineficiente, assim como qualquer outro tipo de embalagem, certo? Se não tiver um uso eficiente, um uso adequado, essa embalagem vai gerar um malefício aí para o meio ambiente. E para fechar o ciclo mesmo, né, a gente traz essa solução do Valtrac, que é assim realmente uma solução única aí na América Latina, no mundo, na verdade, porque existem até outros sistemas de monitoramento, mas nenhum dos outros sistemas utilizam a inteligência artificial para fazer a seleção dos pallets, para ver se as receitas estão corretas, se a quantidade de filme está correta, e para entregar para o cliente o que ele precisa. Minha linha está eficiente ou não está? Meu consumo está eficiente ou não está? E se minha carga está segura ou não, que é o mais importante. Se um desses parâmetros foge muito, né, da regra, foge daquilo definido, a probabilidade de eu ter um tomamento de carga é muito grande. Então, o nosso intuito é fechar esse ciclo de modo que a gente entregue segurança de carga para o cliente, entregue eficiência e prove isso, né? E que ele consiga monitorar isso, que ele veja na palma da mão dele como está as linhas dele, como está a fábrica dele hoje em dia. Sim. Porque muitas vezes o filme não sendo bem especificado, ou então sendo escolhido através de custo, acaba sendo muito maior o gasto, né? Não acaba tendo redução nenhuma, né? Escolhendo simplesmente ou por preço ou por espessura do filme, né? E acaba sendo pior, né? Exatamente. Então, a gente está aqui à disposição, né, para ajudar os nossos clientes. E deixo de novo aqui o convite para visita. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Peraí. Se você puder... Se as apresentações já foram também, né? Se você já puder tirar a apresentação aí, já mostrar você para o pessoal conhecer, pessoal que entrou atrasado. Sem problema. A outra pergunta além do equipamento da Valfilme, a Valfilme também faz manutenções preventivas do equipamento? Então, hoje a gente tem um parceiro, né? Tem uma empresa parceira, que é a quem fabrica essas máquinas para a gente, as máquinas e os equipamentos Valtrac. Inclusive, ela tem uma empresa do nosso grupo, do Val Group, né, que é o grupo que engloba todas as nossas empresas, as fabricantes de embalagem. E sim, a gente consegue, para os clientes, a gente faz manutenção nas máquinas deles, sim. Depois posso até compartilhar com vocês, né, o link do site do nosso parceiro, da nossa empresa parceira aí, para vocês indicarem. Tá bom. Muito bom, Bruno. Vou te falar que tem muita coisa aí que, para mim, inclusive, foi bastante construtivo, porque eu tenho vários anos aí trabalhando em dono de marca, né? E essa parte de laboratório, eu não conhecia tanto, né? Eu acho que essa questão dos testes de carga, eu conheci um pouco, mas eu vi que o laboratório de vocês é muito, muito bem equipado. Até eu estou querendo um dia visitar para conhecer. Tá? Sim, estamos à disposição. Então, Bruno, eu quero agradecer você mais uma vez por estar aqui com a gente, agradecer a Valfilme também por ter contribuído aí para você falar nessa live com a gente. Pessoal que quiser saber mais sobre
filme stretch, sobre embalagem de transporte, página 311 e 312 do livro Embalagens Plásticas. E a nossa próxima live vai ser terça-feira, sobre embalagens, vai ser embalagem em pauta, com o Diego Souza. Ele é da Dupont e ele vai falar sobre a importância da cor, tá? Então, pessoal, esperamos vocês aí. O Ed aqui está me avisando. Para quem não assistiu toda a live e quem quiser compartilhar também, ela vai ficar salva no YouTube, tá bom? Então, pessoal, até terça. Tchau, tchau, Simone. Muito obrigado de novo. Tchau, obrigada, viu, Bruno? Tchau, tchau.